A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui gravando mais uma aula do nosso curso básico em teologia, A Demissão para o Mundo. Estamos aqui com a nossa aula de hoje, que é na página 25, a teofania de Deus. Você que está com a sua apostila, por favor, acompanhe. Nós demos início à matéria de teontologia, isso mesmo, o estudo do ser de Deus. Nós já postamos aí essa primeira aula, estamos agora com a segunda aula em andamento. Para você que é meu aluno que estuda à distância, estamos gravando esta aula através do canal da nossa igreja, A Demissão para o Mundo. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou bacharel em teologia, com pós-graduação em Novo Testamento e já sou professora de Bíblia há mais de 20 anos. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, coloque aí nos comentários, nos mande uma mensagem que teremos o maior prazer em te responder. Na aula de hoje, a teofania de Deus. O termo teofania vem do grego e significa manifestação de Deus ou aparição de Deus. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos de forma visível e audível. Você vai ter aqui na apostila alguns textos bíblicos, eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, Gênesis 18, 1 e 2, vai falar sobre a aparição do Senhor, né, junto com mais dois anjos, a Abraão ali na sua tenda, aquela aparição muito famosa, onde ele revela que Sara terá um filho, né, o filho da promessa. E você vai ter também aqui essa manifestação de Deus na forma humana, que pode ser visível, né, ou apenas ouvindo a voz dele. As teofanias mais notáveis do Antigo Testamento são a sarça ardente, lá em Êxodo 3, o estremecimento do Sinai, que é Êxodo do 19 até o 24, são capítulos, os chamados de Isaías, lá em Isaías 6, e de Ezequiel, lá em Ezequiel 1, e o redemoinho de Jó, em Jó 38. Eu vou ler sobre Epifania e aí eu vou explicar para você por quê. Existem estudiosos que fazem diferença entre teofania e epifania. Então eu vou ler a epifania primeiro e depois eu explico qual é a diferença que alguns estudiosos fazem. Alguns estudiosos referem-se a todas as aparições de Deus no Antigo Testamento como teofania, que é essa primeira que eu li, que é a manifestação de Deus ou aparição. Veja que a palavra teofania, teos, Deus, fania, que é manifestação. No caso da epifania, epifania do grego mostrar, aparecer, manifestar. São aparições divinas que, em geral, não são acompanhadas de manifestações da natureza, como terremoto, fogo, nuvem, vento, trovão, fumaça, como ocorre em outras teofanias notáveis. Lembra que eu li em cima que existem as teofanias mais notáveis? Sarça ardente, estremecimento do Sinai, o chamado de Isaías, o chamado de Ezequiel, o redemoinho de Jó. Estes, para alguns estudiosos, são características de teofanias, que é Deus se manifestando de forma visível ou audível. Pode ser tanto um como o outro, pode ser os dois juntos, né? Visível e audível. E existe a epifania. Alguns estudiosos acreditam que a epifania é quando Deus apenas se manifesta na forma de um homem, como o anjo do Senhor, sem manifestações da natureza, como terremoto, vento, chuva, fogo, fumaça. Então, quando Deus se manifesta apenas como um anjo, o anjo do Senhor, como um homem, então seria uma epifania, uma manifestação, um aparecimento, Deus se mostrando. E se a aparição de Deus, a sua manifestação, vier acompanhada de uma manifestação da natureza, então seria uma teofania. Para ser sincera para vocês, os dois é a mesma coisa, porque epifania é se mostrar.
aparecer. Teofania é Deus aparecendo, se mostrando, se manifestando. Então, não tem problema usar tanto uma quanto a outra. E aí nós vamos para a parte do antropopatismo. O antropopatismo, também do grego, anthropos, homem, pathos, sentimento ou sofrimento. É uma forma de linguagem metafórica usada especialmente na Bíblia para tornar os mistérios de Deus compreensíveis à mente humana, que é limitada. Trata-se de atribuir sentimentos, emoções, paixões ou sofrimentos humanos a um ser não humano, que é Deus. Um exemplo é ira, arrependimento, ciúmes, alegria. Nós temos aqui alguns textos bíblicos que mostram, como Números 22, que mostra a ira de Deus, né? Que é esse episódio, o episódio de Balaão. Eu vou pedir para que você leia aí na sua Bíblia, por favor. Números 22 fala sobre o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada e irado com Balaão, porque ele continuava no seu caminho, mesmo o anjo se apresentando diante dele. Também tem Jonas 3:10, que fala que o povo que Deus iria destruir, os ninivitas, se arrependem dos seus maus caminhos e Deus então se arrepende de destruí-los. E vem também Gênesis 6:6, que também fala do arrependimento de Deus de ter criado o homem, que o homem havia se tornado mal. Esses sentimentos de ira, arrependimento, se lembrar ou se esquecer, são sentimentos humanos. E Deus, na sua perfeição, é descrito na Bíblia esses mesmos sentimentos para ele, sentimentos humanos. Qual é então o ponto-chave aí? Deus não tem sentimento então? Não, de forma nenhuma. Deus os tem sim. Tanto que uma forma, como nós falamos na aula passada, que temos como provar que Deus, mesmo sendo espírito, ele é um espírito pessoal, é que Deus tem as características, as 3 áreas da personalidade, que é sentimentos, vontade e intelecto. O nosso Deus é dotado de sentimentos, sim, mesmo os estudos teológicos mostrando que Deus, sendo atribuído a Deus, sentimentos humanos é chamado de antropopatismo. Eu e você temos que saber que estes sentimentos atribuídos a Deus são perfeitos. Mesmo que eu sinta ira, a minha ira não é perfeita, mas a ira de Deus é perfeita. Mesmo que eu sinta arrependimento, meu arrependimento não é perfeito, o de Deus é. Mesmo que eu sinta ciúmes, o meu ciúme não é perfeito, mas o de Deus é. Então, todo sentimento que Deus possui, mesmo que sejam sentimentos que humanos possuem, Deus não sendo humano, os sentimentos de Deus são perfeitos, porque ele é um ser pessoal, ele possui sentimentos, mas são sentimentos perfeitos. Nós temos também a vontade, Deus tem vontade própria, e o intelecto e a inteligência de Deus é algo que está em toda a descrição da Bíblia, tanto que lá em Provérbios 8 diz que a sabedoria foi aluna de Deus. É muito bonito. Você que quiser, dê uma olhada lá em Provérbios 18. E aí, nós vamos agora para a parte da existência de Deus, para daqui a pouco entrarmos nos argumentos. A parte da existência de Deus, eu quero que você veja essa figura, está aí na sua apostila, né? Mas você que não é meu aluno, que está assistindo esta aula hoje, porque você gosta de teologia, e aí você estava pesquisando sobre teologia aí na internet e apareceu o meu vídeo, observe esta figura. O que você acha dela? O que ela está falando para você? Eu quero que você observe bem, vou até demorar um pouco, se você até quiser tirar um print, você pode tirar. E eu quero que você comente aí o que esta figura fala para você. E aí eu vou dizer para você, esta figura é a respeito da existência de Deus. Além da consciência íntima de Deus, que dá claro testemunho do fato de que ele existe, a minha consciência, ela de forma muito íntima, ela me dá esse testemunho
encontramos claras evidências da sua existência nas Escrituras e na natureza. Aí nós temos aqui alguns textos bíblicos, como Romanos 1, 19 e 20, que diz que a própria natureza dá testemunho e que aqueles que não creem ficarão de forma eles serão julgados de uma maneira que eles não terão desculpas, porque a própria natureza dá testemunho da existência de Deus, e também os Salmos 19, 1 e 2, que fala que a natureza proclama a glória de Deus. Aí nós temos esta imagem. Esta imagem é uma escultura de um artista plástico romeno chamado Albert de Giorgi. O nome dessa escultura é O Vazio da Alma. Ela expressa o sofrimento e a solidão humana que projetou um homem sozinho, com a cabeça baixa e um enorme buraco no lugar do seu peito. O vazio no peito mostra a ausência de Deus, pois somente Deus pode preencher completamente esse espaço. Então, para você que não compreendeu a imagem exatamente, veja aqui, é um homem, é a escultura de um homem sentado em um banco, com uma cabeça baixa, os braços cruzados e um enorme vazio em seu peito. Esta escultura mostra que a alma, este vazio é o lugar onde estaria a alma de forma figurada, mas seria o lugar onde Deus deveria habitar, na alma do homem. E nessa escultura está vazio. Ela representa que o homem sem Deus fica exatamente como esta imagem, com um enorme buraco em seu peito. Como nós podemos saber que Deus existe? Existem alguns argumentos. O primeiro é o cosmológico. O termo cosmológico vem do grego cosmo, que significa mundo. Este argumento afirma que o universo tem sua causa, ou seja, seu criador. E lembra que nós estamos falando sobre Salmos 19? Eu vou ler bem rapidinho apenas o versículo 1 para vocês. Mas os demais eu quero que você mesmo pesquise aí na sua Bíblia. Eu quero que você leia a apostila com a sua Bíblia do lado, ali pesquisando os versículos bíblicos, lendo um por um. Eu quero que você seja um aluno pesquisador, um aluno questionador, um aluno que não aceita tudo da forma que é entregue, mas que vai ali verificar para ver se é isso mesmo. E no Salmos 19, versículo 1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Então, o primeiro argumento da existência de Deus é o cosmológico, ou seja, a própria natureza, o próprio universo, a própria Terra. O segundo argumento é o teleológico. Este termo vem do grego teleos, que significa desígnio ou propósito. Este argumento declara que o desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema, ou seja, a marca de Deus em cada parte do universo. E aí nós temos aqui Romanos 1 e 20, que também foi citado agora há pouco no outro texto. E eu quero também que você verifique aí na sua apostila, não fique aqui só na minha leitura, mas Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem poder se desculpar. O que isso quer dizer? Que tanto Deus, como seu poder, como sua força, sua graça, tudo é visto claramente através das coisas criadas. Agora, nós temos também, e eu vou aproveitar e vou mandar para vocês no grupo um vídeo de um pequeno documentário rápido sobre essa questão do desígnio, do propósito de Deus, de que todas as coisas possuem um propósito. E eu vou mandar para vocês um vídeo que se chama
que se chama, é como se fosse o número de Deus, é mais ou menos isso. Eu vou dar uma verificada direitinho para ver se eu estou falando corretamente, mas é o número de Deus ou a marca de Deus que está em toda a natureza. Eu vou mandar o vídeo para vocês e quero que depois vocês me retornem dizendo o que vocês acharam deste vídeo. Agora, o terceiro argumento é o antropológico. Este termo vem do grego anthropos, que significa homem, e este argumento prova a existência de Deus através da natureza moral e mental do homem. Vamos ler Atos 17, versículo 28. Vou ler apenas alguns desses versículos, eu não vou ler todos, para que também o nosso tempo não seja muito longo. Atos 17, 28a diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos seus profetas disseram, pois somos também sua geração. Então é a parte A, porque nele vivemos e existimos. Muito dos que o ser humano é, seu entendimento, sua criatividade, sua sabedoria, muito do que o ser humano cria, inventa, pensa, raciocina, tudo isso é a essência de Deus em nós, que foi transmitida através de Adão. Deus faz Adão ali do pó da terra, do barro, e sopra em suas narinas o fôlego de vida, o Espírito, a essência que vem de Deus, para tornar Adão uma alma vivente. Por isso que nós somos imagem e semelhança dele. É na nossa parte espiritual, moral, mental e tudo isso que o homem tem de bom é a parte de Deus em nós. O argumento histórico, fatos marcantes na história humana que apontam para um ser soberano e real. Exemplo, as profecias bíblicas que se cumpriram no decorrer da história. Então, a história humana, ela está repleta de realizações de profecias bíblicas. Existem várias. Vou citar apenas uma delas, que é uma das que eu mais gosto, que é a criação do Estado de Israel, que foi profetizado no livro de Isaías, no seu capítulo 66. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É uma das profecias que eu mais gosto, que ele diz assim, 66:8, é isso mesmo, 66:8, acompanhe por favor, que diz assim: quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. É lindo ver que essa profecia, milênios e milênios atrás, falou de algo que aconteceu em 1948, no dia 14 de maio de 1948, com a criação do Estado de Israel. Pesquise aí na internet e você vai ver que história linda. E por último aqui dos argumentos é o argumento teológico. Este argumento prova a existência de Deus através da Bíblia como criador de todas as coisas. Eu poderia até usar, no caso da Bíblia, como usando um texto bíblico para ter como base o Salmo 119, que é os salmos da palavra de Deus, exaltando a palavra de Deus, as escrituras, os mandamentos, porque o teológico é onde fala sobre o poder que a palavra de Deus tem de comprovar, de demonstrar, de declarar quem é a pessoa de Deus, de trazer a pessoa de Deus à luz. Ela revela, ela mostra, olha, Deus é isso, Deus gosta disso, Deus não gostou disso, Deus se irou com isso, Deus abomina isso. Então, ela revela a pessoa de Deus. E a teologia sistemática, por isso que o argumento é teológico, é um argumento que mostra de forma sistemática a revelação de Deus através das Escrituras.
E aí, para a gente fechar, nós temos aqui as teorias inadequadas, que são aquelas teorias que no decorrer da história do homem, do mundo, da igreja, elas foram surgindo numa tentativa de negar a existência de Deus. Há vários sistemas de crenças em Deus que divergem dos ensinos bíblicos e inúmeras tentativas de explicar o relacionamento dele com o universo e o homem. Essas teorias inapropriadas levam o homem a se distanciar do Criador, como vemos. Então, às vezes são teorias até que tentam explicar a pessoa de Deus, mas acabam distanciando o homem de Deus. A primeira é o ateísmo. O termo vem de duas palavras gregas, a partícula negativa a, negação ou privação, e theos, Deus. A ideia é Deus não existe ou não há Deus. Então, essa primeira aqui já é uma negação da existência de Deus. Essa palavra aparece apenas uma vez no Novo Testamento com o sentido de sem Deus. Está em Efésios 2:12, consulte por favor. E não de negação da existência de Deus. A palavra do Senhor chama os ateus de nécios por afirmarem que não há Deus. Salmos 14:1, Salmos 53:1 e Salmos 10:4. Eu quero que você pesquise, leia. Então, mesmo na Bíblia, existindo esta afirmação, sem Deus ou não há Deus, ele mostra que quem fala dessa maneira é um nécio, um tolo, uma pessoa sem juízo. Aí nós temos o agnosticismo, que aí sim, nasceu dentro da igreja, mas tentou explicar a pessoa de Deus de uma forma diferente do que as escrituras trazem. É a negação do conhecimento, o agnosticismo. Nós temos o gnosticismo, que é conhecimento, e nós temos também o agnosticismo. Lembra que o A é negação? Então, é a negação do conhecimento, do grego gnosis, ou do conhecer, gnosko. O termo agnosticismo significa não saber. Nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Então, ele não nega a existência de Deus, mas ele diz que o ser humano é impossível, não tem nenhuma possibilidade do ser humano conhecer a Deus. Não crê nem deixa de crer. O agnóstico não tem opinião formada sobre Deus, que não nega nem afirma a sua existência. Não é contra nem a favor do Todo-Poderoso. Então, o indivíduo é ali morno, né? Ele é meio termo, está em cima do muro. Ele não nega que Deus exista, mas diz que não é impossível se conhecer a Deus. O terceiro é o evolucionismo. Essa teoria ensina que organismos biológicos evoluíram em um longo processo de eras, né? E a seleção natural, o evolucionismo ou o darwinismo, é a teoria da sobrevivência do mais forte. Há duas formas de evolucionismo, o ateísta e o teísta. O primeiro, que é o ateísta, exclui Deus da criação. O segundo, que é o teísta, parte do princípio de que o Senhor criou as matérias originais e que o processo evolutivo se encarregou do desenvolvimento deles até a perfeição. Então, alguns cristãos em uma época acreditavam assim, seriam teístas, dizendo que Deus criou a matéria-prima e a evolução continuou, deu processo aos demais. Seria uma forma de explicar, por exemplo, a idade da Terra. Nós temos também o politeísmo, a prática da adoração a mais de uma divindade. Esse vocábulo vem do grego polis, muito, e theos, Deus. Isso significa que o politeísta serve e adora a vários deuses. É o sistema oposto do monoteísmo. Monos, único. Theos, Deus. Um único Deus. Crença no único Deus verdadeiro revelado nas Escrituras. Lá em Deuteronômio 6:4 está ali uma declaração lindíssima, né, que diz...
Shema, que é o Shema Israel, que só existe um único Deus. O Senhor é o único Deus. E vem agora o materialismo. Não é o mesmo que materialidade. Trata-se da doutrina pela qual se afirma que a matéria é a realidade última, a única coisa existente. Nessa teoria não há lugar para Deus, tampouco para qualquer classe de realidade espiritual, transcendental ou imaterial. E como nós sabemos que Deus é espírito imaterial, então os materialistas não creem na existência de Deus. Aí nós temos o panteísmo. Os defensores dessa teoria postulam a identidade do Todo-Poderoso com o universo. Trata-se da crença filosófica ou religiosa do hinduísmo, a qual esteve presente nos pensamentos gregos e romanos. É a doutrina de que Deus é tudo e que tudo é Deus. O panteísmo vê Deus em todas as coisas criadas e existentes, até como uma pedra, como também vê Deus, né, vê Deus em tudo e tudo é Deus. Tudo pode ser adorado como Deus. E vem o último, que é o deísmo, que foi o que nós falamos também lá no do criacionismo, não, do evolucionismo, doutrina pela qual se afirma a existência de Deus, mas ao mesmo tempo assevera que ele está muito longe de nós, a ponto de não se envolver com os nossos assuntos, os assuntos dos homens. Deus entregou a criação para ser governada pelas leis naturais. Por isso que o deísta, lá como eu falei, lá na verdade a gente falou do teísta, que ele acredita também na parte da evolução. Mas veja, deixa eu só confirmar aqui, que é o ateísmo e o teísta, mas é bem parecido com o deísta. O deísta, ele acredita que Deus criou, mas deixou livre para ser governado pelas leis da natureza. O teísta também acredita que Deus criou a matéria-prima e deixou depois a evolução tocar para frente. E aí, nós vamos encerrar aqui nesta parte. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem, pode comentar aí no vídeo, comentando, deixando um like, se inscrevendo. Você vai ajudar o nosso canal para que mais pessoas possam receber esse conteúdo importantíssimo sobre Deus. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre os atributos de Deus, atributos transcendentes, imanentes e morais. Espero que você tenha gostado. Ficando alguma dúvida, pode comentar e que Deus abençoe a sua vida.